Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é bem interessante, que é a convulsão febril. Se você der um Google aí, você vai ver que o significado de convulsão é o movimento violento e involuntário de alguns músculos ou do tronco. Com isso, a gente já consegue inferir muita coisa. Essa crise convulsiva febril, ela está, obviamente, diretamente relacionada com a elevação da temperatura corporal. Mas isso quando não há evidência de infecção do sistema nervoso central ou quando não há história de convulsão sem associação à febre ou a outra causa não identificada. Essa crise ocorre mais entre os 6 meses e os 5 anos de idade. Por isso que não é incomum você conhecer ou já ter ouvido falar de alguma criança que deu convulsão por causa de uma febre. Existem dois tipos de crise febril, a crise febril simples e a crise febril complexa. A crise simples é caracterizada por uma crise tônico-clônica generalizada num tempo inferior a 15 minutos, a ocorrência nas próximas 24 horas de outra crise e a recuperação dela geralmente é espontânea e é completa. Já a crise febril complexa é definida por uma ou duas das demais características que eu vou falar agora. Crises focais, alterações neurológicas, duração superior a 15 minutos e recorrência em menos de 24 horas. Tá, eu falei pra vocês sobre a crise tônico-clônica, mas o que isso quer dizer? Essa é uma manifestação da crise que acontece em duas fases, a fase tônica e a fase clônica. Na fase tônica, o paciente ele vai perder a consciência, ele automaticamente vai cair e o corpo dele vai se contrair e enrijecer. E na fase clônica, as extremidades que são contraídas e contorcidas. E é importante a gente lembrar que convulsão febril não é epilepsia. A convulsão febril não é epilepsia. A epilepsia é caracterizada como uma desordem cerebral crônica que tem várias etiologias. Ela não tem uma causa aparente óbvia, mas é necessário que uma determinada região do córtex cerebral esteja alterada. Mas e aí? A criança que teve uma crise convulsiva por causa de febre pode ou não desenvolver epilepsia? A evolução dessa crise convulsiva por febre ela é benigna e a recorrência dela não quer dizer que necessariamente tenha algum déficit cognitivo, mas alguns poucos casos chegam sim a desenvolver epilepsia. E quais são os fatores de risco para a crise convulsiva causada por febre? Essa crise ela é multifatorial, ela associa diversos fatores ambientais e genéticos também. Mas podemos falar que a idade é um fator sim contribuinte. Crianças entre 6 meses e 3 anos de idade costumam desenvolver mais essa crise. Até os 5 anos de idade ela pode chegar a desenvolver. A partir dos 5 anos não é muito comum. Isso por causa da imaturidade dos mecanismos de controle de temperatura do corpo da criança. Outro fator também que podemos ver é a duração e a intensidade da febre. E como nós podemos então avaliar esse nosso paciente? Primeiro, a anamnese. A gente precisa saber a idade da criança, a gente precisa saber alguns dados da febre, quando que essa febre começou, há quantos dias que essa criança já está desse jeito, qual foi a temperatura que já atingiu, como que trataram essa criança. Precisamos também se a criança sentiu outros sintomas, como dor, se teve sudorese intensa. Precisamos saber do histórico de convulsão, se ela já teve alguns outros episódios de convulsão e do histórico familiar também. Precisamos perguntar sobre isso. Segundo, o exame físico. O exame físico na criança ele precisa ser completo e detalhado. Não se esqueça das mucosas, não se esqueça das fontanelas e nem dos sinais de irritação que a criança apresenta. Terceiro, identificar a causa da febre. Nós precisamos saber se essa febre começou por causa de uma doença potencialmente prejudicial ou até mesmo fatal. Infecções de vias aéreas superiores, pneumonia, síndrome gripal, infecção urinária, qualquer doença febril, seja ela bacteriana ou viral, pode ocasionar crise febril. Vamos falar então um pouquinho sobre exames. O paciente com uma crise convulsiva febril que não apresenta exame neurológico com alguma anormalidade, ele vai continuar sendo tratado e observado através só da clínica que ele apresenta e da doença infecciosa. Ele não vai precisar de exames mais complexos. O eletroencefalograma é recomendado sim após a primeira crise convulsiva. E as condutas medicamentosas? Na literatura, não há um consenso sobre uma conduta uniforme a ser tomada. É importante a gente lembrar que tratar a febre não necessariamente significa que a criança não vai ter uma crise convulsiva.
O tratamento com as drogas antiepiléticas vai variar muito, depende da idade da criança, da etiologia, da intensidade das crises, da probabilidade de recorrência e da vontade dos pais também. Para acabar esse vídeo então, vamos falar sobre algumas coisas importantes. Gente, não se esqueça de acalmar os pais da criança. O episódio convulsivo não é bonito de se ver e ele realmente dá um receio e um medo nos pais, principalmente porque eles não sabem o que pode acontecer com essa criança depois. Tome cuidado com a criança durante as crises, aqueles cuidados que a gente toma com uma pessoa em convulsão. Monitore os sinais vitais. É o terceiro vídeo que eu falo da importância da monitoração dos sinais vitais, então não se esqueça de fazer isso. Mantenha a criança em observação constante. Não se esqueça que essas crises convulsivas, elas começam subitamente, então mantenha a observação. E é isso que a gente tem para falar sobre convulsão e febre nesse vídeo. Qualquer dúvida pode me encaminhar por mensagem e eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre as frequências, frequência cardíaca e frequência respiratória. É isso, a gente se vê no próximo vídeo então.